Quando somos pequenos, a nossa vida parece demorar tanto passar, né? Aí ficamos pensando, por que não passa rápido? Por que eu não chego aos 18 anos, aos 20 anos, para ter liberdade, para viver? Aí quando chega nos 30, você já começa a pensar por que eu pedia tanto para chegar nos 20. Quando você chega no 40, você já está desanimado porque chegou nos 40. Quando você passa disso tudo, às vezes conversando com as pessoas de 70, 80 anos, poucos lembram do que passou na juventude. Lá atrás, quando eu criança, já não lembra mais. Poucas e poucas coisas consegue lembrar. Aí a gente fica pensando, como podemos, às vezes, não ouvir os mais velhos, não ouvir os conselhos? Aí quando chega na nossa idade de dar conselhos, né, para os mais jovens, a gente fica pensando, por que eu não ouvi o conselho deles lá atrás? Por que eu não aproveitei quando era criança, quando era jovem? Por que eu não fiz tudo que deveria fazer, tudo que falaram para mim pode fazer? Você tem um livre-arbítrio para fazer isso, fazer aquilo, você pode fazer, você pode brincar, você pode curtir a vida. Porque depois dos 20 vem tudo, acarreta tudo. Aí você tem que sair da casa dos pais, você tem que viver a sua vida, acaba a sua liberdade, né? Aí você tem que trabalhar para se sustentar. Tudo aquilo que os pais faziam lá para você, agora você vai ter que fazer. Essa é a liberdade que a gente pensa em ter. E daí quando ela chega, quando passa, a gente não quer mais. Deus nos coloca todos os dias à prova, porque Ele escreve lá no livro da vida. Você tem isso, isso e isso para fazer. Aí olhamos para frente e achamos muito complicado para viver aquilo que Deus escreveu para nós viver, né? Então a gente pensa em viver diferente, fazer da nossa maneira. Por isso Ele dá o livre-arbítrio. O que Ele escreveu para fazer está lá. E nós temos que trilhar aquilo lá. E aí nós resolvemos mudar. Por que eu estou falando isso hoje? Muitas vezes nós estamos em casa e se programamos para fazer alguma coisa no dia, hoje. Hoje eu vou em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E para casa. Aí eu vou no tal lugar, e ele resolve eu para outro lugar sem que eu tenha feito propósito com Deus. Neste outro lugar que eu fui, aconteceu algo inesperado, algo ruim. Por quê? Estava trilhado aquilo ali para me fazer hoje. E Deus já tinha abençoado o meu destino, que eu tinha falado que eu ia fazer aquilo. Eu saí da minha programação e fui para outra, por minha conta e risco. Aí quando algo acontece de errado, mas eu pedi para que Deus estivesse comigo, que Deus fosse na frente, mas você planejou aquilo. Depois você mudou seus planos. Então quando você fizer alguma coisa e apanhar os planos na mão de Deus, e for fazer conforme Deus quer que você faça, pense antes de sair dos seus planos. Antes de sair dos planos que você pediu a Deus. Porque se você pediu a Deus aquilo, faça aquilo. Volte para casa. Planeje novamente. E peça a bênção de Deus. Porque tudo que você planejou para fazer, Deus vai estar com você. Mas a partir do momento que você saiu dos planos que você planejou e que Deus planejou contigo, não está nas mãos de Deus, está nas suas. Por isso muitas vezes erramos. Muitas vezes acontece acidente, algo inesperado, e aí a gente pensa, mas como aconteceu se eu pedi para Deus? Então não jogue a culpa em Deus. Isto é só uma coisa que aconteceu. Um exemplo de que aconteceu com uma pessoa que perguntou para mim e falou para mim, eu fiz tudo que você falou. Eu pedi para Deus, eu saí, eu fiz isso, fiz aquilo. Tá, mas você pediu para Deus quando você estava em casa, você pediu para Deus assim, assim, assim? Sim. E você foi e voltou.
Não, eu só passei em tal lugar, só passei em tal lugar, fora do que eu tinha planejado e aconteceu isso aqui. Às vezes pode não acontecer, mas às vezes acontece para que a gente tenha um pouquinho de noção de quando você pede as coisas a Deus e acontece, conforme você pediu a Deus. E conforme você quer e planeja uma coisa diferente quando você pediu a Deus. E eu só coloquei ela o seguinte, preste bem atenção. Você pediu a Deus, você planejou com Deus, mas você saiu do caminho que você mesmo planejou. Foi nesse trajeto que aconteceu o inesperado, uma coisa que você não planejou com Deus. Foi do seu querer. Mesmo que você tenha que voltar no mesmo lugar, volte para casa, planeje com Deus e põe Ele na frente, porque Deus vai ir à frente de tudo. A única coisa que pode acontecer, e que isso pode acontecer com qualquer um de nós, é a morte atravessar na frente. Isso é inesperado. Mas isto é quando chegar a vez. Porque às vezes você teve que ir e voltar. E na tua volta de novo lá onde é que você teve que ir, ela tinha que estar lá. Mas aí não é nós. Não cabe a nós. Cabe sim a Deus deixar acontecer, porque chegou a nossa hora. Mas reflita. Quando colocar Deus à frente das coisas, não atravesse. Não faça algo inesperado. Faça o que planejou com Deus. Reflita. Obrigado por mais hoje, Senhor. Por poder contar com a Tua presença sempre. Por poder estar aqui e fazer parte dos Seus planos terrenos. Perdoe meus erros, minhas falhas, meu pecado, pois sou ser humano, sou falho a todo momento. Que eu possa entender e fazer conforme os seus propósitos na minha vida. A seu querer na minha vida. Para que eu seja digno de entrar em sua morada, me perdoe de todos os meus erros e minhas falhas. E que eu saiba fazer parte da sua casa. Que eu saiba entrar na sua casa. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Que tenhamos um dia abençoado, dia 10 de julho de 2026. Em nome de Jesus. É o que desejo, Giovanni Gregório.